O mercado mudou. Novas tecnologias, inteligências, ferramentas, aplicativos. Milhões de novos negócios e milhões de oportunidades. Muitas profissões deixando de existir e outras não param de crescer. E o design é uma delas. Uma profissão que permite muito além do alto faturamento. Você não é refém de horário fixo e não precisa se deslocar. Trabalha de um local confortável em sua casa ou de uma cafeteria. Está próximo e disponível para os que você ama. Decide quando precisa dar uma pausa, deixar as coisas fluírem, tomar um café da tarde, dormir depois do almoço ou até um pouquinho mais tarde de manhã. E o mais importante, ter a segurança de uma vida melhor e a confiança de um futuro próximo. Mas para ter acesso a todas essas possibilidades do design, você precisa estar capacitado. Pois esse mesmo mercado que não para de crescer, tem cada vez menos espaço para os amadores. Hoje a sua vida começa a mudar. Fala, designer! Beleza? Tudo certo? Seja bem-vindo à aula 2 da formação em design gráfico aqui da Faculdade do Design. Muito bom ter você aqui de volta. Seja muito bem-vindo. Muito prazer. Eu sou o Andreus. Você já me conhece, né? Mas, cara, hoje a gente vai colocar a mão na massa. Eu vou te falar o que você precisa fazer para construir designs de alto nível, para conseguir agregar valor nos serviços que a gente comentou ontem, para conseguir surfar a onda do melhor momento possível para a gente trabalhar com design gráfico. Hoje eu vou te falar os 4 fundamentos para criar designs de alto nível, vou te ensinar na prática. Então pega aí o seu papel e caneta, faça anotações, porque o que eu vou te falar hoje é o que vai mudar o seu nível de design. Mas para conseguir mais clientes, agregar mais valor e criar soluções em projetos de design, certo? Então já vamos começar, se conecta, faça um story aí, marca nós lá @faculdade do design, coloca um foguinho aí nos comentários para mim saber que você está motivado, que você está comprometido, né? Como eu te falei ontem, hoje eu estou 200% comprometido com você, estou muito animado em te passar esse conhecimento, porque eu sei que é isso que você precisa para construir um negócio lucrativo de design e fazer 2024 ser o seu melhor ano, beleza? Então vamos lá, criar designs de alto nível. Já anota aí o tema dessa aula e já vamos começar aqui. Cara, um dos principais erros que os amadores cometem é essa imagem, é começar de ponta cabeça. E o que seria começar no design de ponta cabeça, né? Ou começar a desenvolver projetos de ponta cabeça. É simplesmente já abrir o software achando que lá no software você vai começar a desenvolver o projeto já. Fechei um post, fechei uma marca, fechei um site, vou começar direto lá no Photoshop, no Corel, no Canva, no Figma. Errado. Erro muito grande cometido pelos amadores. Porque a gente não começa pelo software, galera. Assim como um projeto, né? A gente não começa desenvolvendo a parte estética. O que eu quero te ensinar nessa formação é construir um negócio de design lucrativo. Eu quero que você seja, além de um designer, um empresário, uma pessoa de sucesso. E dos serviços de design, construindo um negócio de design extremamente lucrativo. O design não é o seu diferencial. O design é o serviço que você vai oferecer para as empresas, os negócios,
terem mais resultados. Então você não começa construindo um projeto de design pelo design. Você não começa no computador, você não começa no programa, certo? Então vamos lá. Quando eu falo em construir um negócio lucrativo, como eu te falei ontem, só fortalecendo, eu quero que além de ser um bom designer, além de conseguir desenvolver projetos esteticamente bonitos e funcionais, que você conquiste liberdade, segurança, previsibilidade, confiança, tranquilidade e muito resultado. Resultados financeiros, resultados de conquistas, resultados profissionais, pessoais, familiares, que você consiga realmente ser uma pessoa próspera. Porque, como eu falei, a gente está vivendo o melhor momento possível para sermos designers. A gente está vivendo a melhor onda para a gente surfar. E é esse momento que você precisa ser profissional. Construir uma estrutura de negócios enxuta, lucrativa e escalável. Esse que é o principal ponto que a gente falou ontem, né? Só dando uma breve recapitulada. E agora a gente vai para os 4 fundamentos principais para você criar designs de alto nível, para conseguir se conectar ao nível de expectativa dos clientes. Lembra que eu falei ontem? Não adianta nada você conseguir criar projetos profissionais se você não conseguir adaptá-los ao que os clientes precisam, a construir soluções. E para isso você precisa entender esses 4 fundamentos que a gente vai falar hoje. Lembrando que no dia 8 de fevereiro a gente vai liberar o sorteio. Você vai ter mais informações sobre esse sorteio amanhã, então você precisa estar lá comigo amanhã, 7 horas da manhã, que é onde a gente libera a aula 3 da formação em design gráfico. Para resumir também o que eu falei ontem sobre design gráfico, né? Design gráfico é basicamente desenvolver projetos de comunicação que sejam esteticamente funcionais. Não adianta nada você ter um projeto que seja bonito, que não funcione. E o que é o funcionar? Ele está adaptado ao serviço, está adaptado aonde ele vai ser aplicado, está adaptado ao público, ao tipo de mercado, ao segmento, à estrutura de vendas, a todo o negócio do cliente. Funcionalidade é relativo a cada usabilidade, dependendo de onde o cliente vai utilizar, qual que é a empresa, produto, serviço, atuação, você precisa entender isso. Realmente vai funcionar? Então você precisa adaptar esses 2 pontos que eu comentei ontem, beleza? E os principais serviços que eu vejo hoje dentro do design gráfico são esses. Como eu falei ontem, marca, identidade visual, mídias sociais, motion design, landing pages, lançamentos e design de impressos. Show! Fortalecendo também o que eu te falei ontem, é importante eu recapitular para conectar o que eu vou te falar hoje. Então, dou essa breve recapitulada, depois a gente já vai para o conteúdo. 2 frases que marcaram a minha trajetória profissional foram essas 2. Quem tenta ser bom em tudo não se destaca em nada, e quem tenta vender tudo para todos não vende nada para ninguém. Isso a gente precisa entender para não começar já de forma errada, começar querendo ir para todos os lados. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Anota essa frase que ela é muito importante para o seu crescimento profissional. Show! E para você definir esses principais direcionamentos, o GPS para você ter essa direção é o PhD. Como eu falei um pouco ontem, né? Eu falei ontem sobre a paixão. A paixão o que é? É você realmente descobrir aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem paixão. Só que isso não é simples como falam aí fora. Você vai descobrir isso, e eu descobri as minhas paixões pelo design desenvolvendo projetos de design. Então você vai descobrir isso no decorrer da sua jornada. Tenha muito cuidado com o que falam aí fora. As armadilhas de dinheiro fácil e rápido do design. Torne-se um design de marca em 5 dias, em 1 semana, em 1 dia, em 30 dias e fature 5, 10, 20 mil por mês. Não é rápido, é simples, mas não é fácil. É rápido, mas não é instantâneo. Então, muito cuidado. Muitos amadores, eles são pegos nessas armadilhas de dinheiro fácil, de dinheiro rápido, achando que comprando um curso, eles vão clicar no botão e do dia para a noite, eles vão se tornar profissionais, especialistas reconhecidos com altos valores, mas existem muitos pontos aí que a gente precisa estruturar dentro de um posicionamento, de uma construção, de uma estrutura pessoal, profissional de resultados. E para isso são 4 principais pilares, né? Você vai precisar estudar.
todos esses segmentos, na maioria das vezes, não de forma profunda, não se especializar, mas estudar o que você precisa saber para desenvolver esses projetos de design. Marca, identidade, mídia, site, landing page, lançamentos impressos. Você precisa conhecer um pouco mais. Concorda comigo que não tem como você conhecer sem você estudar? Não tem como você definir sem você conhecer? Então você precisa estudar, precisa conhecer, precisa se aprofundar um pouco mais nesses serviços para você definir. Depois disso, você vai ter que investir. Investir o quê? Em cursos, em ferramentas, em tempo para se dedicar a fazer projetos fictícios, para realmente conseguir sentir, cara, eu gosto realmente de desenvolver esse tipo de projeto? Ou não? Então você vai ter que fazer esses 2 pontos. Depois vai ter que executar, vai ter que entrar em prática, vai ter que prospectar clientes, vai ter que começar a desenvolver projetos, vai ter que baixar a ferramenta, aprender um pouco sobre a ferramenta, entender as etapas que você precisa passar para chegar ao resultado satisfatório e profissional de um projeto de design. E aí sim você vai estar apto a escolher. Muitos dos amadores, eles são pegos nessas armadilhas de compra um curso aqui e você vai se tornar um especialista hiper qualificado e ultra valorizado dentro do segmento de design. Claro que em exceções, alguns casos acontecem, mas são esporádicos, certo? Então tenha muito cuidado na hora de você realmente escolher aonde você vai estudar e quem você vai seguir. É apenas um adendo aí, porque foram pontos que eu errei muito no início. E que hoje eu trago para vocês essa bagagem de 15 anos, mas é de um conhecimento extremamente estruturado. Eu já passei pelo campo minado, então eu sei te dizer, passa aqui, pisa aqui, não pisa aqui, não pisa aqui, pisa ali, certo? Então eu estou aqui trazendo um pouco desse conteúdo para te ajudar a ganhar velocidade, evoluir de forma mais rápida, não ficar para trás, passar na frente dos amadores, jogar na liga profissional do design e ser reconhecido dentro do segmento de design gráfico, certo? E amanhã, como eu te falei, né, a gente vai ter uma grande oportunidade para você fazer tudo isso em um lugar só. Você poder estudar, investir, executar e escolher, sem investir altos valores, sem comprar vários cursos, vários logins, vários cursos, várias metodologias, vários professores, você se confunde e bagunça ainda mais. E eu concordo contigo, é difícil escolher. São tantas possibilidades no mercado e amanhã eu vou te trazer uma grande oportunidade, ou a melhor que você já viu dentro do segmento. Mas é isso, sem mais delongas, então vamos para a aula 2, que são os fundamentos para criar designs de alto nível. O que você precisa entender? E aí eu trago essa analogia com os prédios, né? Com edifícios. Os engenheiros, eles não começam, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, eles não começam pela parte estética. Eles começam pela fundação, pela estrutura. E quais são as fundações, as estruturas que você precisa desenvolver, que você precisa construir para chegar nesse nível de design? Esses são projetos aleatórios dos nossos alunos de diversos segmentos, mas todos eles têm princípios em comum. É esse nível de design que é reconhecido, que é valorizado, que consegue bons clientes, que consegue bons faturamentos e realizar seus objetivos e crescer de forma tranquila, de forma previsível, com segurança, com confiança. Depoimentos aí de alunos, como eu mostrei ontem também, né, conseguindo R$ 1.450 por mês, R$ 1.200 por mês, R$ 500 em 2, 3 dias, 4, 5 clientes em menos de uma semana. Então você consegue esses resultados, eu tenho certeza, e não sou eu que estou falando, os nossos alunos falam por si. Beleza? Só que muito cuidado, né? Como eu te alertei ontem, te alerto novamente, você precisa estar sempre ciente que o amadorismo ele está aí. Qualquer deslize que você tem, você vai para o fundo do poço, você deixa de extrair o resultado que o design tem, se frustra e desiste. Então, cara, muito cuidado nesses pontos. E os grandes diferenciais que a gente tem dentro dos fundamentos do design, que eu vou te passar a partir de agora, que são 4, e o primeiro deles é a compreensão. A maioria dos amadores, como eu falei, vai direto para o software, e o software vai ser uma das últimas partes que você vai desenvolver. É isso mesmo. A compreensão é a etapa onde você tem que entender o cliente. E aí tem uma ferramenta dentro do design que é o briefing. Anota aí, compreensão, briefing. Briefing é uma ferramenta que você executa semelhante a um questionário, que a gente tem pré-definições, e amanhã eu vou te dar
todos esses modelos para você utilizar nos seus projetos de design para começar de forma correta. O briefing é aquele questionário onde você entende o porquê que o cliente precisa desse projeto. Qual que é o segmento, quais são os produtos, serviços, qual que é a forma de atuação, quais cores ele deseja, quais ele não deseja, como que ele vai vender esses produtos e serviços, é uma empresa digital, é uma empresa física. Você precisa entender tudo isso, porque não adianta nada. Imagina você fazer uma receita de bolo se você não tiver a receita. Se você nunca fez, vai virar uma bagunça. Você precisa organizar os ingredientes na quantidade, no tempo certo e unidos no momento ideal. Não adianta nada você começar a colocar tudo junto no mesmo momento e botar para assar já. Você precisa passar por etapas e o briefing é a primeira dessas etapas. Então vamos lá, você entendeu o que o cliente precisa, só que como eu te falei ontem, a criatividade não é talento, não é dom. A criatividade ela é praticável, ela é aprendível, certo? Então você precisa fazer o quê? Você precisa fazer uma pesquisa de referências. O que é pesquisa de referências? É você ver dentro do segmento do design quais são as tendências, quais são os conceitos mais atuais, o que está em alta. O que você pode utilizar para definir alguns conceitos e combiná-los para criar algo diferente e direcionado para a necessidade do cliente? Porque, como eu falei ontem, o design não é simplesmente uma arte, é um projeto que vai ajudar os clientes a terem mais resultados. E como é que você vai saber se esse projeto está de acordo com o que o cliente precisa? Conectando ao briefing, fazendo pesquisas. Essa pesquisa você já faz direcionado para o segmento do cliente, para as cores que ele deseja, para as palavras que ele acredita que são significados do negócio dele. Então você vai construindo uma receita. Vou fazer o briefing, vou entender o cliente, vou fazer perguntas que eu preciso saber para ter todas as informações necessárias para começar a desenvolver. Mas eu não vou para o software depois. Eu vou para sites como Behance, Pinterest, no próprio Instagram você pode fazer pesquisas de referências direcionadas. E aí, com base nisso, você vai para a próxima etapa, que é a etapa top 10 dessas referências. Você, como um designer, independente do seu nível, você já vai ter uma noção do que o cliente precisa, porque ele preencheu o briefing. O briefing é toda essa direção, é o nosso GPS para construir um projeto de design. E aí, o que você vai fazer? Cara, essa dica é a melhor dica que você pode receber gratuitamente. E só por essa dica, acho que já paga todo o seu tempo aqui. É fazer a etapa top 10, top 3. O que é a etapa top 10? Quando você faz uma pesquisa de referências, você vai selecionar aí 100, 50 referências. Mas essas referências, muitas vezes, ao invés delas te ajudarem, elas vão te bagunçar, porque cada uma tem um estilo, uma fonte, uma imagem, uma cor, um formato, um conceito, um elemento. Então você meio que se bagunça. Mas quando você vai refinando essas referências, isso vai te dando uma direção criativa. Quando você pega as 100 referências e você pega o briefing e seleciona dessas 100 referências 10, você já tem um afunilamento dessas referências. Só que a grande sacada é agora. A maioria dos amadores, eles têm o ego maior do que o profissionalismo. Então, eles se deixam levar pelo senso crítico estético deles. Não é desenvolver algo que vai agradar o seu gosto ou o gosto do cliente, mas sim algo que vai funcionar. Isso eu tenho na minha apresentação, no meu portfólio, porque é sobre isso. E quando você fala isso para o cliente, você vai falar para ele assim: cara, eu não vou fazer algo baseado no meu senso estético ou no meu gosto, nem no seu. Eu vou conectar esses dois pontos, mas para criar algo que vai te dar resultados, algo que vai funcionar, que vai atrair a atenção das pessoas e vai deixar essas pessoas interessadas pelos seus produtos e serviços, porque no final é o que eles querem. O cliente, ele não está o dia inteiro aqui no Instagram, ele está lá
na fábrica dele, na indústria, na empresa, fazendo o quê? Tentando vender mais, tentando fazer o negócio dele ter mais lucro, baixar o custo, aumentar o resultado. E o design é uma das ferramentas que ele mais tem essa possibilidade de aumentar esse resultado. Mas a gente precisa entender que construir um projeto de design não é simplesmente abrir a ferramenta, construir algo rápido, algo bonito, enviar para o cliente, ó, tá legal, eu criei assim porque eu achei que é a melhor forma. Não, você conecta o briefing, que tem o gosto do cliente, pega o seu senso estético, faz uma pesquisa, se conecta às tendências nacionais e internacionais, refina esses conceitos, e aí a grande sacada é agora, é você executar a etapa top 3. O que você vai fazer, que é a grande sacada, que é o que me faz ter 99,99999% de aprovação dos meus projetos de design? É conectar o cliente ao desenvolvimento. Como eu falei, muitos amadores, eles pecam nesse momento porque fechou o projeto, o cliente só vai ter uma interferência, uma relação com o projeto lá na apresentação. Mas por que não conectar o cliente no início, no meio e no final do projeto, que é o briefing, top 10 e lá na apresentação depois? Então, esse é o ponto-chave. O que você vai fazer? Você vai pegar essas 10 referências que são, mais uma vez, conectadas com o briefing, com as tendências de mercado do design, onde você selecionou em 100 referências, você, designer profissional, escolheu essas 10 referências, qualquer uma dessas referências que você utilizar para desenvolver o projeto vão estar de acordo, certo? Mas aí você manda essas 10 referências para o cliente e você pede para ele escolher 3. O que você vai ter com isso? Você vai ter a opinião do cliente, você vai saber exatamente os conceitos que ele precisa, o que ele deseja para o projeto de design. Você vai pegar esses 3 conceitos e vai combiná-los para criar algo diferente, direcionado para a necessidade do cliente. Vai criar algo estético e funcional e vai aumentar muito as chances de aprovação. Porque além de você já ter feito esse filtro e você sabe que qualquer uma dessas referências, como eu falei, vão estar de acordo, o cliente vai ter a opinião dele. Você vai usar os argumentos dele a favor de você para construir um projeto direcionado. E o que você vai fazer? Você vai pegar 3 referências, né? A fonte desse, o elemento desse, uma imagem desse, a cor desse, a fonte desse, um elemento desse. Você vai combinar, você vai criar combinações, porque você não precisa copiar, e o design não é sobre copiar. É sobre combinar, é sobre se inspirar, sobre usar referências. E você faz essas referências e direciona para esse desenvolvimento direcionado dentro do projeto de design. Fazendo isso, você quebra quase que 100% as chances de bloqueio criativo. Porque quando você inicia o desenvolvimento de um projeto sem direção, você se perde. Cara, por onde eu começo? O que eu faço? Eu vou para software? Que cor eu uso? Como é que eu construo esses projetos? O que eu vou usar? Dentro de tantas possibilidades dentro do design, você quebra o bloqueio criativo. O bloqueio criativo, na maioria das vezes, é sobre não ter processo. E agora você tem um processo para iniciar a parte de desenvolvimento. E só depois você vai para o software. Você fez 4 etapas e você nem abriu o computador ainda, nem abriu o programa. Agora você vai começar a construir. Mas você não vai construir aleatoriamente da sua cabeça. Porque design não é arte, não é nada artístico do seu senso estético, formal, funcional. Não, é direção, é projeto, entende? Você precisa construir a fundação e a partir daí você vai edificando o negócio. Tem que ter uma estrutura sólida. Porque se você construir um edifício em um banhado, sem estrutura, ele vai desandar, ele vai cair. Lá na apresentação o cliente não vai aprovar. Quando for para o mercado não vai vender, não vai ser funcional, não vai trazer resultado para o cliente. E aí você não vai fechar mais projeto com ele, ele não vai mais valorizar seu trabalho, você não vai ter um nome bem visto no mercado, ele não vai te indicar, você não vai ter reconhecimento e aí o amadorismo te pegou e aí já era. Como é que você sai desse fundo do poço?
Pode sair? Pode, mas é muito mais difícil, é muito mais fácil você começar de forma correta. Depois da criação direcionada, você tem o quê? Ideias funcionais que vão funcionar para o negócio do cliente, porque você fez a pesquisa de referências. Você reduz o tempo de criação, porque como eu falei, quando você começa a construir direto no software, são muitas possibilidades. E uma dica extra que eu te dou é você pegar o papel e caneta e aí você vai construir um mini esboço do projeto. Cara, eu vou fazer assim, eu vou utilizar dessa forma. Faz um esboço, tira a sua ideia da cabeça e coloca no papel antes de levar para o software. O software, no mouse, a gente tem algumas limitações. No papel e na caneta, não. Tu tem o traço mais simples, você consegue muitas vezes também reduzir ideias que você acha que vai funcionar. No papel você ameniza todas as chances de ideias desfuncionais, aumenta o tempo, diminui o tempo de criação, aumenta o seu tempo útil para você conseguir pensar de forma mais direcionada e aumenta drasticamente as chances de aprovação, porque você tem uma receita. Quando você vai fazer um bolo, mesmo que você nunca tenha feito um bolo antes, né? Você pega o pacotinho, atrás você olha os ingredientes que você tem que comprar, a quantidade desses ingredientes, qual que é a quantidade e a hora de misturar esses ingredientes, e depois quanto tempo ele vai ficar em cada etapa até ir para o forno. É muito mais simples, cara. Por que tu vai inventar a roda se a roda já está pronta? Estou te dando a roda aqui polida já para você utilizar. Então, cara, siga essas etapas que você vai com certeza desenvolver projetos mais profissionais, mais assertivos e aumentar as chances de aprovação. Depois que você fez o entendimento da parte da compreensão, você vai para a definição. Mas antes eu vou te pedir, se você está curtindo esse conteúdo, deixa um foguinho aí nos comentários e faz um story lá no Instagram, marca nós lá no @faculdade do design, fechou? E a definição é onde você vai definir a sua rota. Eu quero viajar para Paris. Beleza. Qual que é o caminho que você vai seguir? Agora você vai definir qual o caminho você vai seguir. Então, com base nisso, você tem que construir algo alinhado ao objetivo do briefing. Qual que é o objetivo do projeto do cliente? Eu quero atrair seguidores, eu quero vender mais, eu quero destacar minha marca da concorrência, eu quero criar um e-commerce que venda mais, eu quero isso, eu quero aquilo. Então você precisa alinhar. Mas como eu falei, design é funcionalidade, estética e funcionalidade. E para isso você precisa alinhar aos objetivos do briefing. Depois você vai definir uma identidade visual para esse cliente. O que é construir uma identidade visual, né? Quando você vai construir um projeto de design sem direção, muitas vezes o que diferencia o seu projeto é que você vai construir conceitos e elementos chamados identidades visuais, que o cliente vai entender o que você construiu e você vai ter uma base para desenvolver os próximos projetos. Vai definir, anota aí, cor, fonte, elementos. Com base nesses 3 princípios aqui, você consegue construir uma identidade visual que facilite o seu trabalho e que as pessoas vão criar memorabilidade. Vai facilitar toda a comunicação e todo o desenvolvimento desse trabalho, porque para você construir mais peças, mais projetos, mais layouts, você vai seguir esse padrão. Então, isso agrega valor no seu trabalho, traz profissionalismo e traz funcionalidade. E aí sim você vai para o desenvolvimento. Só que quando a gente vai trabalhar dentro do software, existem regras básicas que você precisa seguir em todos os seus projetos de design. Por isso que eu te falei ontem que hoje eu ia te mostrar os fundamentos para você se tornar um profissional em qualquer um dos serviços que eu te falei ontem, que são os princípios do design gráfico. Então anota aí agora. Etapa 3, os fundamentos, os princípios do design gráfico. Certo? Então vamos lá. Essa imagem que eu te mostrei, ela tem todos esses princípios aplicados. Mas você precisa entender cada um deles separadamente, que é o que eu vou te trazer a partir de agora, para conseguir aplicar isso lá no software, para não ficar bagunçado, para não ficar confuso quando você for desenvolver. Primeiro princípio do design, alinhamento. Quando você deixa um projeto desordenado, quando você vê um prédio que não está alinhado, um texto que ele está deslocado para um lado ou para o outro, você sente uma desorganização, uma desarmonização do seu projeto de design. Não dá fluidez na leitura, não transmite profissionalismo.
Isso é sobre funcionalidade. E quando você, designer profissional, fala que você está utilizando os princípios do design para construir os projetos desses clientes, você agrega valor. Você mostra para ele, você ensina ele algo que ele não sabe. Então ele tem uma percepção ainda maior do trabalho que você está oferecendo. O alinhamento consiste em alinhar os objetos, todos na direita, ao centro ou à esquerda, em cima, ao meio ou abaixo. Sempre tenta manter esses alinhamentos nos elementos. Sempre você vai ver como isso facilita o seu trabalho, como deixa fluido, como deixa organizado, como deixa profissional um trabalho executado com alinhamento. Então sempre tenta trabalhar com esses 6 tipos de alinhamento: direita, centro, esquerda, topo, centro e baixo, certo? Segundo princípio, contraste. Olha aqui, como o objetivo dessa apresentação é funcionalidade, eu preciso deixar as informações cada vez mais visíveis. Dentro do contraste, você tem que trabalhar de uma forma assertiva. E olha a diferença entre a imagem da esquerda quanto da direita. Você consegue ter visibilidade com alinhamento. Então você cria contraste. Para trabalhar contraste, você pode trabalhar com tamanho, cores, estruturas, certo? Quando você trabalha com uma imagem muito grande e outra menor, você está trazendo contraste para maior. Quando você trabalha com cores, a melhor forma de você trabalhar contraste em cores é cores escuras com cores claras. Com cores claras, facilita muito o seu trabalho. Você não precisa inventar a roda se você entende os princípios básicos. Olha como o errado ali, né, da esquerda, você tem pouca visibilidade dos elementos ali. Então, contraste, segundo elemento. Terceiro princípio do design, hierarquia. E um princípio básico da hierarquia é organizar os elementos de um design com base na hierarquia de leitura, na sequência de leitura. Olha aqui esse exemplo. Você vai ver primeiro o quadrado maior, depois o menor, depois os dois menores. Evidentemente isso vai acontecer. E não tem alinhamento. Quando você vai para o outro exemplo e você vê a desorganização, primeiro, já não fica harmônico, já não fica organizado, não fica profissional, fica desestruturado. É um projeto que vai cair, que não vai ter estrutura para construir um profissionalismo dentro dos princípios do design. Você vai ver primeiro o quadrado do meio, depois você vai para baixo, para cima, então você tem uma confusão na leitura, na legibilidade dos elementos, diferente do exemplo aí da esquerda, certo? Então olha só como os princípios vão se encaixando. Você já tem alinhamento, contraste e agora você tem hierarquia. A gente vai para o próximo princípio, que é o espaçamento. Esse é um erro muito comum de você ver em layouts aí fora. E a partir dessa aula, eu tenho certeza que você vai começar a prestar mais atenção, né, nos princípios do design. Você vai começar inconscientemente já perceber algumas desarmonias, algo que não fica em ordem, agradável dentro dos princípios do design. E o espaçamento é um desses princípios. Você precisa deixar os elementos espaçados para que eles não fiquem estrangulados no layout. Como exemplo aí da direita, né? Você vai ver que o errado é deixar os elementos desestruturados, sem organização, sem hierarquia e desorganizados. Não tem um padrão de espaço entre os elementos, não tem um padrão de margem entre a borda. Então você precisa deixar esse espaço de respiro, esse espaço de fluidez para os objetos entre si terem destaque e ambos se complementarem para criarem a unidade, a unificação desses elementos dentro de um layout e não deixá-los bagunçados. Então, mais um princípio aí é o espaçamento. E o último princípio que eu vou te trazer aqui hoje é a harmonia. A harmonia está muito relacionada com cores. E quando você trabalha com muitos estilos, muitos elementos, muitas fontes, muitas cores, muitas imagens de estilos diferentes, você cria algo extremamente amador. Esse é um erro muito comum que eu tenho certeza que se você abrir o Google aí e digitar layout design, fly design, você vai ver esses erros sendo muito cometidos no mercado aí fora. E você agora, como profissional, você sabe como diferenciar os seus projetos de design, utilizando os princípios. E a harmonia, ela constrói um fortalecimento dessa estrutura profissional de um projeto de design. Olha as cores, verde, verde mais claro e amarelo. Tem uma harmonia
Dentro das cores, você pode trabalhar com várias complementações, mas quanto mais próximas as cores forem, mais você consegue trazer a harmonia dos elementos. Diferente do exemplo da direita, onde tem cores diferentes, tem vermelho, azul, verde, roxo, traz confusão, traz amadorismo. Você não tem nem sentimentos muito bons quando você vê um projeto de design que não tem harmonia de cores, que não tem princípio do design. E é isso o objetivo de um projeto, é ser funcional. E quando a gente olha para qualquer elemento, para qualquer imagem, qualquer design, a gente tem sentimentos. E quando a gente aplica os princípios do design, a gente tem sentimentos positivos, de fluidez, de profissionalismo, de confiança, de harmonia, de tranquilidade. Então é isso que faz os projetos de design funcionarem, a aplicação dos princípios de design, certo? Cara, tá curtindo esses princípios? Coloca um foguinho nos comentários, coloca um gostei, coloca um aprendi, coloca um foguinho aí para mim saber realmente se você tá curtindo esses princípios do design, certo? Faz um story aí também, não esquece, vou repostar todo mundo aí que estiver comprometido comigo nessa formação. E é isso aí, bora para continuar aqui no conteúdo. E aí a gente entra agora para o último fundamento, mas vou te dizer, um dos mais importantes e que a minoria dos profissionais fazem hoje. A maioria dos profissionais, e isso, cara, eu desenvolvi esse método ao longo dos meus 15 anos. Eu já aplico isso daí faz uns 4, 5 anos, esses fundamentos que eu estou te trazendo hoje, e a finalização é um dos mais importantes. A nossa mente, quando ela fica muito em cima de algo, ela vai deixar de ver os detalhes. E a gente precisa, no design, ser cuidadoso com os detalhes. Um alinhamento, uma cor, um espaçamento, uma hierarquia, um contraste. É esses pontos que a gente vai ter que ter cuidado, que vai agregar valor nos nossos projetos. Quando você não aplica os fundamentos, talvez o cliente já tenha um senso estético mais aguçado, e ele vai ver que você não alinhou os objetos, ele vai te falar, cara, podia ter alinhado, né? Então, isso passa para você uma visão mais amadora. Imagina o cliente dando pitaco positivo sobre princípios do design no seu projeto. Você vai se sentir mal. É dever seu fazer um projeto bem estruturado, para que não tenha defeitos. Imagina que você contrata uma empresa para instalar 2 quadros na parede e um fica torto. Você fala, cara, tá torto. Pois é, deixa eu colocar. Perde valor esse serviço, então você precisa ter cuidado nesses pequenos detalhes. E a finalização é uma dessas etapas mais importantes, como eu vinha falando. Os amadores não aplicam princípios do design e quando eles finalizam o projeto, eles já enviam para o cliente. O que acontece? Erro grave. Você não fez a etapa de finalização. É a mesma coisa que você sair de casa para viajar. Você confere todos os seus cômodos, fecha as portas, fecha as janelas, mas lá no escritório fica uma janela aberta. E aí, nesse final de semana, chove, dá vento, você chega em casa, tua casa está uma bagunça. Você cuidou de 99% dos detalhes, mas deixou uma janela aberta. E aí, estragou todo o seu ambiente aí, quebrou coisas e tudo mais. E essa finalização é você fechar essa janela. E como é que você faz isso? Você faz uma conferência final. Finalizou o projeto de design, você vai fazer o quê? Você vai pegar o briefing e vai ler esse briefing de novo, que é a etapa de compreensão. Cara, tá alinhado as cores, os objetivos, os elementos, os significados que esse cliente deseja que transmita o negócio dele, estão todos aqui compreensíveis nesse projeto? Eu estou realmente obedecendo todos esses pontos que o cliente solicitou que eu cumprisse? Ele está sendo realmente funcional? Não está só estético? Ou está muito estético e não está funcional? Tem que ter essa adequação, extremamente importante. Para você amenizar ainda mais as chances de alterações, você tem que fazer a etapa de incubação, que é basicamente pegar um projeto de design, você vai incubar ele. Você vai parar de ver. Pois, como eu falei, quando você vê muito tempo alguma coisa, você acaba não vendo alguns detalhes pequenos. E se você não faz a etapa de incubação, você corre o risco de mandar para o cliente e ele falar, cara, ajusta isso, muda aquilo. As chances de aprovação são aumentadas drasticamente quando você aplica a incubação. Como é que você aplica a incubação? Cara, tá desenvolvendo o projeto, finalizou, fecha o programa, vai lá,
pega um cafezinho, pega um livro, dá uma lida, vai ver outra coisa, vai assistir um podcast, vai escutar um podcast, vai assistir um episódio de uma série, vai correr, vai caminhar, vai tomar um banho, ou deixa o final de semana o seu projeto incubado, sem que você visualize. Quando você voltar a ver esse projeto, tenho certeza quase absoluta que você vai ver alguns elementozinhos que você poderia melhorar dentro dos princípios do design, para não enviar para o cliente mais uma vez com essas possibilidades do cliente visualizar esses detalhes e não você. Outra parte, refinamento. Então você incubou a ideia, você adequou, você incubou, agora você vai refinar, pegar esses pequenos ajustes que você fez e aí você vai adequar ao layout. E aí a etapa mais importante, que é a apresentação. Cara, não adianta nada você fazer um ótimo projeto de design, seguir os princípios, se você não montar uma apresentação. A apresentação é um projeto de defesa do seu design. É onde você vai trazer todos os argumentos lá do briefing, por isso que nesse momento o briefing é extremamente importante. Imagina que você fez um projeto excelente, utilizou conceitos, princípios e tal, as cores com esses significados, essa fonte por esse objetivo e tudo mais. O projeto está excelente, mas você comete o erro amador de não construir uma apresentação simples desse projeto. Você simplesmente pega o projeto para o cliente e envia no ar, segue para aprovação. Fundo chapado, sem apresentar, sem defender nada. Ele vai falar, cara, não gostei da cor, não gostei disso, ou gostei disso, mas não gostei daquele outro, testa com outra cor. E tem muitos clientes que pedem isso, né? Muda aí para mim ver. Isso acontece por quê? Porque você não defendeu o seu projeto, você não fez uma apresentação. E a apresentação é esse projeto de defesa. Monta um PDF básico no programa que você desenvolveu mesmo e coloca o porquê dessa cor, quais são os significados, o porquê dessa fonte, o porquê desses elementos, o porquê desse símbolo, o porquê dessas imagens, o porquê desses princípios de alinhamento aqui à direita, à esquerda, ao centro, em cima, abaixo. O porquê? Como é que você fez as etapas? Que passou por incubação, que passou por refinamento, que está alinhado ao briefing, que o objetivo do projeto é vender mais para o público X, o produto Y. É simples, você já fez isso. Mas às vezes por preguiça, e por isso que eu falei que eu priorizo, e as pessoas que realmente têm sucesso são as comprometidas, porque elas estão dispostas a fazer, elas montam essa apresentação simples, básica, objetivo. E aí quando você mostra isso para o cliente, ele vai entender. Ele não vai pedir para mudar a cor, ele sabe o porquê você utilizou. A fonte, a imagem, o texto, e eventualmente alguns ajustes pequenos tem. Só que quando você faz uma apresentação, você ameniza quase que 100% as chances de alteração de um projeto de design, cara. Para chegar nesses níveis aqui, projetos com apresentação, projetos onde o cliente consegue visualizar realmente como vai ficar, o porquê. Aqui é simples, é só mostrando o design em si, mas por trás precisa ter uma apresentaçãozinha com textos, escrevendo, falando sobre. Qual que é a melhor forma de fazer uma apresentação? A melhor forma de você apresentar um projeto de design é quando você tiver a possibilidade frente a frente com o cliente. Seja você ir até a empresa do cliente, levar o seu notebook, o seu computador, leva lá, cara, leva o seu notebook lá, beleza, abre o PDF, mostra para ele, explica, conversa, apresenta, defende a ideia, pergunta para ele se o caminho é esse, sabe? Então você tem que fazer essa apresentação. Mas eu não tenho possibilidade de ir até o cliente. Ótimo, a nossa profissão tem essa flexibilidade. Faz uma videochamada com ele. Como eu estou aqui com você, tira um tempo, marca com ele. Isso faz parte do profissionalismo, marca com ele. A apresentação, cara, vamos marcar para amanhã a apresentação desse projeto, por mais simples que seja, de uma marca, um site ou uma identidade de lançamento, um produto, um impresso. Marca com ele, explica. É isso que vai aumentar as chances de aprovação, gente. E aí você defende todo esse projeto. Cara, não consigo fazer videochamada. Grava um vídeo. Cara, você tem computador, tem um celular, grava um vídeo e fala para ele, resumidamente, 5, 10 minutinhos, faz uma apresentação desse projeto. Não consigo gravar vídeo. Cara, manda um áudio. Olá, cliente, tudo bem? Então, construir esse projeto com esse objetivo, com esses elementos, com esse conceito, tudo isso para você aumentar as chances de aprovação, as chances de fechamento de mais projetos, para agregar valor e para se posicionar de forma profissional a partir daí. Olha só esse exemplo aqui, né? Uma marca que eu desenvolvi,
um projeto de alto valor, que teve um tempo gigantesco de desenvolvimento, um projeto extremamente completo, mas eu não cheguei a apresentar isso aqui para o cliente. O que ele vai pensar? Cara, beleza, né, o símbolo aí, a escrita, mas quando eu apresento isso aqui, ó, olha o nível de valorização que tem um projeto desses. O cliente vê de forma funcional. E aí uma dica para você aumentar as chances de aprovação dos seus projetos na apresentação é colocar mockups, que são essas simulações, essas representações de como o projeto vai ficar na realidade. Então faça mockups, monte a apresentação, porque você vai aumentar drasticamente as chances de aprovação dos seus projetos de design. Fechou? E aí, mais uma vez, larga o foguinho, porque eu tenho certeza que esses pontos vão mudar muito o seu resultado no design. Larga aí nos comentários um foguinho, vamos fazer esquentar aí essa formação. E agora a gente vai para a finalização dessa aula 2 aqui, certo? Então olha só a importância da gente estruturar o conteúdo de forma profissional. Por que eu não comecei lá na aula 1 te falando sobre isso? Porque eu precisava primeiro falar sobre os potenciais do design, os serviços com mais potencial do segmento, o que você precisa entender para desenvolver cada um deles, qual ferramenta você vai utilizar, quais processos você tem que passar para chegar no resultado real. Quais são esses serviços? Porque quando você começa a desenvolver coisas aleatórias, sem direção, como eu falei, você não vai conseguir chegar a lugar algum. Então, por isso que é a estruturação dessa aula. Primeiro, os serviços com mais potencial do segmento de design. Depois, os princípios e fundamentos para você construir esses projetos de forma profissional. Para depois, sim, na aula de amanhã, a gente chegar e começar a captar bons clientes. Captar clientes para desenvolver soluções por meio de serviços com mais potencial para aplicar os fundamentos do design, entendeu? Se eu te fizesse uma apresentação de forma diferente, você chegar na aula 1 com o conteúdo da aula 2, né? Princípios do design e tudo mais, vou começar a desenvolver, já ia começar no software, queria abrir alguma coisa, mas talvez nem ia conhecer os serviços. E aí depois ia para a aula 3, na aula 2, sabe, confuso, vou aprender os princípios do design, agora vou começar a vender, depois vou conhecer os serviços e os softwares que eu utilizo. Não tinha como eu te falar esse conteúdo de outra forma a não ser essa. Como eu te falei, é a terceira formação, o conteúdo aqui é o melhor de todas as outras formações e realmente essa estrutura de conteúdo que a gente finaliza aqui a aula 2 a partir de agora é para te trazer essa base para se consolidar um profissional de qualidade, um profissional reconhecido que vai jogar na Liga A do design, certo? E amanhã a gente vai para a conquista de clientes, precificação e escala, em que você começa a agir e começar já a ter os seus primeiros resultados ou melhorar os seus resultados na profissão, certo? Amanhã também eu libero o certificado, o sorteio dos brindes, vou falar mais sobre isso amanhã, e uma grande oportunidade que eu te falarei amanhã, onde você vai ter, cara, uma chance absurda de você se destacar, surfar onda, concorrer a esses prêmios e, cara, é isso aí, fechou? E dizem que quem faz stories e marca lá a Faculdade do Design tem muito mais chance de ganhar esses prêmios. Se fosse você, não duvidaria. E também quem estiver ao vivo às 19 horas tem muito mais chance de aprender e sair na frente, né? Porque vai ter um espaço para tirar dúvidas, para a gente se conectar, vou trazer um conteúdo ainda mais prático para você evoluir ainda mais. E amanhã a gente tem a aula 3, certo, gente? E a aula 3 vai ser o divisor de águas para quem realmente quer continuar crescendo com as oportunidades infinitas que tem no Brasil afora e pelo mundo. De 2022 para 2023, o mercado cresceu 21%, então cada vez mais estão sendo abertas empresas. Mais de 11 mil empresas por dia, todas elas precisam de design. Estão esperando por você chegar até elas de forma profissional. E amanhã você vai saber como chegar nessas empresas, como vender os seus projetos, conseguir bons clientes, conseguir aumentar sua renda e seu faturamento de forma simples, objetiva, de forma profissional. Fechou? Então eu te vejo amanhã, 7 horas, na aula 3 da formação em design gráfico. Parabéns por ter chegado até aqui. Vai lá, faz um story, reveja suas anotações. Com alguma dúvida, volta à aula, assista novamente. Parabéns, tamo junto, a gente se vê amanhã na aula 3 da formação em design gráfico. Valeu! O mercado mudou. Novas tecnologias, inteligências, ferramentas, aplicativos.
milhões de novos negócios e milhões de oportunidades. Muitas profissões deixando de existir e outras não param de crescer. E o design é uma delas. Uma profissão que permite muito além do alto faturamento. Você não é refém de horário fixo e não precisa se deslocar. Trabalha de um local confortável em sua casa ou de uma cafeteria. Está próximo e disponível para os que você ama. Decide quando precisa dar uma pausa, deixar as coisas fluírem, tomar um café da tarde, dormir depois do almoço ou até um pouquinho mais tarde de manhã. E o mais importante, ter a segurança de uma vida melhor e a confiança de um futuro próximo. Mas para ter acesso a todas essas possibilidades do design, você precisa estar capacitado. Pois esse mesmo mercado que não para de crescer, tem cada vez menos espaço para os amadores. Hoje a sua vida começa a mudar.